Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais uma leitura bíblica. Hoje eu quero fazer a leitura do livro de 2 João. Esse livro contém um único capítulo. Vamos conhecer o que está escrito nesse livro. Este livro é direcionado para uma senhora. Apóstolo João escreve assim: a anciã, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quais eu amo em verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e para sempre estará conosco. Graça e misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegro por ter achado algum dos seus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andeis. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebeis plena recompensa. Todo aqueles que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece nele esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz este ensino, não o recebeis em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem sauda participa das suas más obras. Embora tenho eu muitas coisas para vos escrever, não a quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que o nosso gozo seja completo. Sauda-te os filhos de tua irmã, a eleita. Muito bem, amados, diletos irmãos, fizemos uma leitura aqui no livro da carta de 1 João, aliás, 2 João. O capítulo, ele só tem um capítulo, aliás. Esta carta é como ela é uma mensagem, ela é bem resumida, em poucas palavras traz o mesmo ponto. É uma carta direcionada para uma senhora eleita. Ela é elogiada pela educação virtuosa e religiosa de seus filhos. O apóstolo do amor escreve esta carta, portanto, para uma senhora que ele elogia a virtude desta mulher e é exaltada a permanecer na doutrina de Cristo.
a perseverar na verdade e a evitar cuidadosamente os enganos dos falsos mestres. Todavia, o apóstolo lhe roga primeiramente que pratique o grande mandamento do amor e da caridade cristã. O versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo do amor sauda a senhora eleita e seus filhos. Versículo 4 a 6, ele expressa o seu gozo pela fé e o amor que essa senhora tem e dos seus filhos, né? Do versículo 7 a versículo 11, os adverte contra os enganadores. E o versículo 12 a 13, ele encerra esta carta. Vamos tentar compreender, amados. Apóstolo, ele fala sobre a religião, ele traz um tema que a religião torna as pessoas que participam deles, ele chama em verdadeiras expressões de respeito e amor. Um discípulo ancião e honorável, um apóstolo e líder ancião dos discípulos, é mais ainda. Esse apóstolo João, apóstolo do amor, ele traz através da carta. A carta é para uma nobre senhora. E ele chama essa senhora como sendo uma anciã. Anciã refere-se que ela tinha um cargo semelhante aos dos anciões, uma senhora cristã e seus filhos. Bom, é que o evangelho esteja entre eles. Algumas pessoas nobres receberam o chamado. As famílias devem ser animadas e dirigidas em seu amor. Deveres domésticos, os que amam a verdade e a piedade em si. Deve amar o próximo. Os cristãos amavam a esta senhora, não por sua categoria, senão por sua santidade. Onde estiver de verdade a religião que fala sobre o amor, então permanecerá para sempre a sã doutrina. Então permanecerá para sempre. O apóstolo fala sobre as divinas verdades. O apóstolo lhe deseja a graça, o favor divino e a boa vontade da parte de Deus. A fonte de todas as coisas boas, sem dúvida, é a graça que a bênção espiritual seja dado aos seres mortais, aos seres pecadores. A misericórdia é o livre perdão, porque os que já são ricos em graça necessitam perdão contínuo, paz, tranquilidade de espírito e consciência limpa na reconciliação assegurada com Deus, junto com toda a prosperidade externa que é realmente para sempre. Então são desejadas em verdade e amor. O versículo 4 a 6, o apóstolo, ele fala sobre que é bom ter sido ensinado o procedimento na religião. As crianças, quem ensinou foi essa mulher. As crianças
poder ser amada por amor dos seus pais. Deus, grande misericórdia, Ele tem amado a cada um de nós. O apóstolo, ele dá uma palavra de alegria. Ele sentiu grande gozo na sua alma ao ver os meninos andando nas pegadas dos seus pais. Provavelmente a sua vez, apoiando o Evangelho. Que Deus abençoe mais e mais a essas famílias e levante a muitos que imitem o seu exemplo. Amados, diletos irmãos, quão agradável é aqueles que procura levar a palavra de Deus, que se torna agente influenciador da verdade, que combate a falta de um raciocínio sincero perante Deus, e por meio das palavras eles revelam a graça e a misericórdia de Deus. O apóstolo do amor fala também sobre a infidelidade e o vício em seus filhos. O apóstolo fala sobre o caminho, nosso caminho verdadeiro, nossa conduta deve ser boa. Quando estão de acordo com a palavra de Deus, poderia dizer que este mandamento de amor cristão mútuo é um mandamento novo, porque foi declarado pelo Senhor Jesus. Mas o apóstolo diz: eu não estou dando a vocês um novo mandamento. Foi isso que ele disse. Porém, enquanto ao tema, ele é antigo. Este fala sobre o amor. Este é o amor referente ao que Deus sente pela nossa alma. E o apóstolo fala para obedecermos aos mandamentos divinos. Vemos aqui que o apóstolo, ele olha para o futuro, antecipando desta maneira a graça deste amor. E ele fala sobre o que poderia ocorrer no futuro. Aqueles que se afastam da verdade se tornam apostata. Então ele se refere a outra apostasia, o desvio. Pode ser a explicação desta exortação do apóstolo ao dever e à obediência a este mandamento com frequência e fervor. O versículo 7 a 11 descreve-se a presença de existir um enganador, trazendo seu engano. Ele traz erro acerca da pessoa, acerca do ofício do Senhor Jesus. Tal é um enganador, é um anticristo. Engana as almas, sabota a glória e o reino do Senhor Jesus. Não pensemos que é estranho que agora haja enganadores e opositores do nome e da dignidade do Senhor Jesus Cristo, amado. Porque
Vivemos em um tempo difícil, tempo de apostasia. Houve os tempos dos apóstolos, que os apóstolos permaneceram fiel, mas após os apóstolos irem, muitos falsos mestres entraram no seio da igreja com o intuito de destruir a obra de Cristo. Quanto mais abunde os enganadores e os enganos, aumenta, amado. Mas precisamos estar alerta. Devemos então procurar pregar a verdade, buscar os discípulos. Existe um momento triste, amado, que muitas vezes temos que enfrentar, mas nós queremos crescer espiritualmente, então nós precisamos aprender com Cristo, na escola de Cristo, para nos mantermos fiéis. A maneira de ganhar a recompensa plena é permanecer firme em Cristo, permanecer constante na religião do amor, até que cheguemos ao fim, amados. Devemos então permanecer firme, apegando-nos à verdade cristã, porque esta verdade nos une a Cristo, e por Ele também, quando nós estamos unidos a Cristo, o Cristo nos une também ao Pai, porque eles são um só. O Pai e o Filho é um só. Se nós descartarmos o ensino de Cristo e nos afastarmos dele, igualmente iremos permanecer fora da doutrina de Cristo, e assim permanecendo fora, não existe esperança para nós, pois tornamos-nos transgressores do seu mandamento. Qualquer que não professar, nem pregar a doutrina de Cristo, qualquer que não vier respeitar a Cristo como sendo Filho de Deus, qualquer que não aceitar a salvação a salvação ofertada por Cristo, a libertação do pecado por meio dele, não deve ser levado em consideração as mensagens dessas pessoas. Devemos então prestar atenção, amados, viver uma vida de obediência ao mandamento do Senhor nosso Deus. Devemos demonstrar bondade. Devemos clamar pela presença do bom Espírito. O apóstolo diz que devemos buscar o bom Espírito, ao que difere de nós, que nos ensina, porque o Espírito, ele nos sustenta, ele nos mantém firme. Toda a doutrina é importante da pessoa de Cristo e da santa salvação, amados. Agora no versículo 12 e 13, o apóstolo encerra a sua carta. O apóstolo refere a muitas coisas, a uma reunião pessoal que ele quer, que ele diz que não iria escrever com tinta, não iria escrever em pergaminho ou em papel, como nós vamos dizer hoje, nem com a tinta, mas ele queria um dia poder abraçar esta senhora eleita, para fortalecer e consolar, pois ela havia fortalecido aos próximos. Porém, ver-se
Ele queria estar em comunhão com esta Senhora eleita. E isto seria a comunhão dos santos. Essa comunhão deve ser mantida por todos os meios, amado. Deve manter-nos unidos. Devemos buscar a unidade, a comunhão com a Igreja de Cristo. Muitos de nós devemos, muitas vezes, clamar pela unidade da Igreja de Cristo. Devemos manter a esperança de que algo melhor irá proporcionar a felicidade para a nossa alma, a felicidade para sempre, amados. A felicidade que nós necessitamos. Eterno e soberano Deus, te dou graça, Pai, por esta reflexão. Não iria gravar nada, meu Deus, devido à minha garganta bastante infeccionada. Mas aqui estou eu, Pai, agradecido por poder fazer esta mensagem, Senhor, nesse dia de hoje. Que a Tua graça e a Tua misericórdia e a Tua benignidade esteja sobre todos nós, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.